Aula número 1 para a classe de devocionalidade. O nosso assunto que estamos tratando é sobre ser um discípulo. E o texto que nós utilizamos foi lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, que diz: Para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 2, 21. Nessa aula, nós abordamos muitos aspectos sobre o que é ser discípulo. Mas eu quero iniciar essa aula com um acréscimo de conhecimento que vai ajudar na minha leitura dos livros, de alguns livros. Eu vi algo interessante e que quero acrescentar a esse estudo, a você aluno que está agora entrando nesta página, entrando nesta aula que você perdeu. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30, a gente vê Jesus fazendo um convite. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bem, para você entender esse texto e sobre a questão do discipulado de Jesus, sobre ser discípulo, primeiro vamos entender algumas coisas. Os meninos em Israel, eles começavam a estudar a Torá aos 6 anos. A Torá era a lei de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Aos 10 anos, ao final do primeiro ciclo de estudo chamado Beit Sefer, eu acredito que é esta a pronúncia, esses meninos já haviam decorado a Torá. A partir daí, alguns voltavam para casa e aprendiam o ofício da família, mas os que se destacavam continuavam no segundo estágio, o Beit Talmud. Continuavam frequentando a escola judaica e estudavam sob a orientação de um rabino, que os adotava para lhes ensinar mais profundamente a Torá e suas escolas de interpretação. Veja bem, esses meninos extraordinários eram chamados de Talmidim, plural da palavra Talmide, que o Novo Testamento traduz como discípulo. Os meninos Talmidim eram a elite intelectual de Israel. Aos 12 anos, percebam bem, já haviam decorado todas as escrituras, os livros históricos, poéticos, os livros de sabedoria e todos os livros proféticos. Aos 14, debatiam a tradição oral, isto é, a interpretação dos rabinos a respeito da lei. Dedicavam a vida à discussão de como colocar em prática a lei de Moisés. Cada rabino tinha sua forma de interpretar a Torá. O conjunto de regras e interpretações de um rabino era chamado de o jugo do rabino. Por exemplo, no tempo de Jesus existiam 2 rabinos muito famosos e conceituados, Hilel e Shammai. E cada um possuía um jugo, isto é, uma interpretação da Torá e seus Talmidim. É exatamente nesse contexto que Jesus diz: eu também tenho um jugo. Também tenho uma forma de interpretar a Torá. Também tenho uma forma de dizer qual é a vontade de Deus. Também tenho uma interpretação para lhes ensinar como Deus deseja que vocês vivam. Vocês estão entendendo? A questão do discipulado, de ser discípulo. Jesus está apresentando agora o jugo dele. Não o jugo de Hilel e nem de Shammai, mas o jugo dele. E aí ele faz este convite. Aí Jesus, que é diferente dos rabinos da sua época, ele diz: os rabinos colocam sobre os seus ombros um jugo pesado, exigências absurdas, mas o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí ele faz um convite: seja meu talmide, meu discípulo.
faça parte do meu grupo de talmidim, de discípulos. O convite de Jesus se estende a todos e não apenas aos extraordinários. Lembre-se que os melhores talmidim se destacavam e continuavam a estudar, né, com seus mestres da lei. Mas aqui o convite de Jesus é para todos. Não importa quem você é, não importa a idade, sexo, classe social, o momento de vida em que você está, não importa seu passado, não importa nem mesmo sua religião. Jesus está chamando você para andar com ele e ser um de seus discípulos. Este é o chamado de Jesus. Não para os bons, não para os que conhecem, têm decorado o Pentateuco, os poéticos históricos. Esse é o chamado de Jesus para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Ser o seu discípulo. E aí o texto de 1 Pedro 2,21, que diz, para isto foste chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. A palavra discípulo é comum no meu evangelho. Ela aparece na Bíblia dezenas de vezes. E desde a nossa conversão nós nos familiarizamos com ela. Em Deuteronômio 6, 6 ao 9, encontramos a ordem de Deus para o discipulado. Quando diz assim, estas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. No texto de 1 Pedro 2,21, encontramos o apóstolo Pedro desafiando a igreja a trabalhar neste propósito. Pedro mostra qual é o caminho quando falamos em discipulado, ser ou fazer discípulo. O apóstolo diz que nós fomos chamados para seguir as pisadas de Cristo. O ministério terreno de Jesus foi baseado no discipulado. O dicionário define muito bem discípulo quando diz aquele que recebe ensino de alguém, o Talmide. Aquele que aprende, aluno. Isso é discípulo. Aquele que está seguindo as pisadas do mestre. Podemos definir discípulo como aquele que anda nos passos do seu mestre. Igual lá 1 Coríntios capítulo 11, você quer acrescentar esse texto, coloque 1 Coríntios 11 primeiro, quando o Paulo diz, sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso é andar nos passos do seu mestre. Alguns exemplos de discipulado na Bíblia. Por exemplo, Moisés e Josué. Deixa eu ler para vocês. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. Josué capítulo 1, verso 1. Você vê um exemplo de discipulado. Josué, servidor de Moisés. Aquele que andava nos passos de Moisés. Vamos para o segundo exemplo. Elias e Eliseu. Lá em 1 Reis 19, 20 e 21. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Veja que ele, depois de ter feito tudo, foi aos pais. Percebam que ele vem e segue a Elias, porque ele anda nos passos do seu mestre.
Você vê também Jesus, lá em Mateus capítulo 5, verso 1 e 2. Você vê também um exemplo de discipulado. Mateus capítulo 5, verso 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou, verso 2, e ele passou a ensiná-los. Olha só, então veja que o mestre aqui ensinando os seus discípulos, aquele que anda nos passos do seu mestre, aquele que aprende, o aluno, e aquele que quer andar nos passos do mestre. Também vejo em João Batista e seus discípulos, em Mateus capítulo 9, verso 14, quando diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Vejam que João Batista tinha seus discípulos, tinha pessoas que andavam nos seus passos, que aprendia com ele. Então isso aqui é discipulado. É ter alguém discipulado, é aquele que anda nos passos do mestre, que olha para o mestre, aprende com ele, assim como Moisés, assim como Josué, olhando para Moisés, aprendendo com Moisés, assim como Eliseu aprendendo com Elias, assim como os 12 aprendendo com Jesus, assim como os discípulos de João Batista aprendendo com ele. Então, isso é ser discípulo, é aluno, aquele que aprende com seu mestre. Todos nós fomos chamados para sermos discípulos. A gente olha lá em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, uma ordem para os discípulos. Quando diz assim: portanto, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todos os povos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, vemos aí o chamado. E eu vejo lá também em João 15,16, um texto fantástico, quando diz: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Aqui quebra toda a ideia de você, de autoescolha, de alguém achar que escolhe a Cristo, de alguém achar que opta por Cristo e tem a condição de optar por Cristo. Na realidade, o chamado vem do próprio Deus. O chamado vem do próprio Cristo. Ele é quem nos escolhe. E aí ele nos escolhe, nos faz discípulos, onde nós somos esse discípulo que ensina, esse discípulo que prega e esse discípulo que está disposto a guardar todos os ensinos do mestre. Pois bem, o discipulado é a ênfase principal do ensino cristão. Somos chamados a seguir as pisadas, os passos de Jesus. E não apenas para sermos um mero membro da igreja. E aí, com essa ideia que eu acabei de colocar agora, de não sermos chamados para sermos um mero membro da igreja, aí vem a diferença de membro ou discípulo. O que é um membro? É uma pessoa que pertence apenas a uma instituição denominacional. O membro é conhecido por um documento de sua denominação. É alguém até frequentador assíduo de uma igreja. Isso é membro, isso é ser membro. É ter a carteirinha. Agora, o que é ser discípulo? É aquela pessoa. Discípulo é aquela pessoa comprometida com a causa de Cristo. É uma pessoa que busca desenvolver o caráter e o testemunho de Cristo em sua vida. Como está escrito lá em João, capítulo 8, verso 31. Vou ler para vocês. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos.
Então, o discípulo é aquele que permanece na palavra. O discípulo é aquele que busca desenvolver o caráter e o testemunho do seu mestre. E o mestre aqui é Jesus Cristo. Qual a diferença de membro para discípulo? O membro, ele apenas pertence a uma instituição denominacional. É frequentador até assíduo de culto, mas o discípulo, ele tem o caráter, ele desenvolve o caráter de Cristo. Ele anda nos passos de Jesus. Ele quer imitar a Cristo. Também, qual a diferença de ser crente e ser discípulo? O título de crente não diz muitas coisas. Até porque o diabo crê, estremece, mas nem segue, nem obedece, nem anda nos passos de Jesus. Agora, o discípulo, sim. Esse crê, esse obedece e segue. Essa é a diferença. Ah, você é crente. Sim, crente. Mas não é discípulo. Lamentável dizer que está numa condição triste. Está numa situação triste. Porque, na realidade, o chamado é para andar nas pisadas de Jesus. O chamado que Deus nos faz, no texto que acabamos de ler, ou seja, que no começo nós lemos de 1 Pedro, o convite é para sermos exemplo, é para seguirmos Jesus, é para imitarmos Jesus, é para andarmos nos passos de Jesus, porque isto é ser discípulo. É mais do que frequentar um culto, é uma vida fora dos portões, é uma vida fora da igreja, é toda uma vida de testemunho além da igreja. Isso é ser discípulo. Qual o dever do discípulo? Eu vou dar os pontos, não vou ler os versículos, e você aí anota e lê em casa. Você abre a sua Bíblia agora, nesse momento, ao ponto que eu vou dando os deveres do discípulo, você vai anotando os pontos e vai colocando os versículos ao lado. Pois bem, anote aí. O dever do discípulo, primeiro ponto, buscar ser parecido com seu mestre. Mateus 10, 25. Esse é o dever do discípulo. Segundo, ser uma pessoa tratável. Salmo 51, 10. Ser uma pessoa tratável. Uma pessoa que aceita a correção. Uma pessoa que quer mudar. O discípulo, ele aceita as mudanças que Cristo quer fazer em sua vida. Por isso que eu digo que há muita gente hoje que é membro e é crente, mas não é discípulo. Eles estão na igreja, mas eles não querem ser, ou elas não querem ser tratadas por Cristo. Elas não querem passar ou sofrer as mudanças que Cristo exige. Então, o discípulo é uma pessoa tratável. Terceiro, o terceiro dever do discípulo, ser comprometido com a visão. Está no texto de Tito, capítulo 1, verso 9. E quarto e último, o dever do discípulo é multiplicar, é fazer discípulos, é dar fruto. Esse é o dever de todo discípulo. Fruto é aquele que Gálatas fala, o fruto do Espírito, amor, benignidade, bondade, aquela lista de frutos. Mas não só aqueles frutos do Espírito, mas ganhar almas, fazer discípulos, pregar o Evangelho. Esse é o dever do discípulo, de multiplicar esses frutos, de ter o fruto do Espírito e de ganhar vidas, de pregar o Evangelho e de ganhar as almas para Cristo. Esse é o dever de todo discípulo. Pois bem, essa foi a nossa aula, primeira aula do domingo, para os faltosos. E você que quer recordar, basta agora
entrar nesta aula, acessar, e todos os domingos as nossas aulas vão estar à disposição em áudio. Você que perdeu ou você que quer relembrar, só é entrar no site da igreja e acessar ali nas aulas de Escola Bíblica Dominical, Devocionalidade, a turma de Devocionalidade. Pois bem, o Senhor Jesus nos chama para sermos seus discípulos, não para sermos só crentes ou membros, mas para sermos seus discípulos. Deus te abençoe e espero que você nessa primeira aula, uma aula básica, uma aula importante, que o Senhor te abençoe e faça de nós os seus discípulos. Em nome de Jesus. Amém.